Hello, are you a Silurian? Do you understand me? Well, what do your people want? How can we help you? Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que investiga os reptilianos, Thais Alves. É lógico, né? Você sabe que Eles estão aqui. Eles estão entre nós. É verdade, eles estão entre nós, com certeza. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Inclusive, a maior representante deles está justamente de onde veio essa série. É verdade. Não é verdade? É verdade. Hoje a gente veio falar... Caraca, a galera foi longe. Eu vou te falar que o meu cérebro demorou tipo 1 milissegundo pra entender isso. Aí eu, pode crer, né? Se bem que tem, mais ou menos, porque pode ser lobisomem também. Também, descendente, O cara tá né? falando da Betinha, Betinha Segunda, grande beijo. Grande beijo. Tava vestindo aí a roupa de chroma key dela esses dias. Né, ela fez um Gerou várias pronunciamento coisas. oficial, né? Colin Baker ali, a roupinha dele, De botaram. tudo, já fizeram um fundo da série atrás, né? Foda. Eu acho que ela é chiquérrima. Mas calma, não desvirtua, não confunde a galera. Mas não o é desse reptiliano quem tá falando. O principal sobre ela é sim que ela é uma reptiliana, é louca. A gente veio falar hoje de Doctor Who and the Silurians. Estamos aí na 7ª temporada da série clássica. Sim, segundo arco, cara. Segundo arco do Terceiro Doutor, segundo arco aí da 7ª temporada da série clássica. E, curiosamente, diferente do que muita gente pensa, esse arco não chama só The Silurians. Não. É Doctor Who e Silurians. and the Silurians. Dr. Quem e os Silurianos. E os Silurianos, exatamente. E como já era de se esperar, obviamente, aí a primeira aparição dos Silurianos. Exatamente. Olha, eles surgiram há muito tempo, né? Sim, Nos sim, anos sim. 70. Aliás, exatamente no ano de 1970. Sim, e Eles já engraçado estavam por aí. Que é um... Não é um vilão, né? É um ser de Doctor Who que ficou muito marcado. A gente tem uma presença forte dos Silurianos Pra na série moderna, né? caramba, nossa. Muito por conta da Vastra e tudo mais. Aham. Mas a gente tem essa imagem dele na série clássica e tem um... Não é bem um imaginário popular, mas tem essa consciência de que eles aparecem muito na série clássica. Só que eles não aparecem. São só 2 arcos, Eles né? aparecem nesse, que é o de estreia deles. Isso. E Water from the Deep. E acabou. E acabou. E depois só na moderna, Não, e né? eles ficam aparecendo, tipo, flashback aparece, ou aparece uma Sim. imagem, mas episódio com eles, só esses mesmo. Mas é legal, porque isso mostra o quanto eles são marcantes e o Sim. quanto eles foram grandes na série. Sim, sim. Apesar de terem aparecido super pouco. A gente tem a mesma impressão com os Woody, né? Tipo, eles aparecem pouco e a gente acha, nossa! Sim. E na verdade eles não aparecem tanto. Eu acho que isso é a marca de um bom personagem. Sim, e olha só, comprovando aí mais uma vez o timing aqui, o Gente! feed, vocês sabem já, o feed do DWBRcast ele tem vida própria. Com Por quê? certeza! Estamos gravando isso, que dia é hoje? Já estou perdido. A pandemia deixou a gente... Deixa a gente sem saber que dia é sem hoje. no... 9 de abril. Hoje é 9 de abril, estamos gravando na quinta-feira, vocês estão virando dia 10, a gente está gravando dia 9. Isso. 9 de abril é aniversário de ninguém menos que Niamh McIntosh. Quem é Niamh McIntosh? Maravilhosa! A Vastra. A Madame Então, Vastra! enquanto a Madame Vastra está soprando as velhinhas, Sim! nós estamos revisando o arco de estreia da raça dela. É incrível, gente, eu não... E não foi, eu e não fiquei foi combinado. impressionada. Eu descobri isso hoje de manhã, que era aniversário dela, eu falei, cara, Gente, é assustador isso. Não, e não só isso, depois que a gente foi assistir o arco, a gente viu outras semelhanças com a vida real, com o momento atual que estamos vivendo, e vocês vão ouvir daqui a pouco. Sim, é um baita arco, é um arco super bacana. Super legal. Ele é grande, é um arco de 7 episódios, mas flui rapidinho. Pois é, eu fiquei meio desesperada quando eu vi que eram 7 episódios, mas a real é que a história é tão boa que a cada episódio você fala, eu quero ver mais, eu quero ver o que vai acontecer. Essa temporada é maravilhosa. Então, realmente, nessa primeira era aí do Pertwee aí com a Liz, eu tô gostando bastante. Então beleza, vamos entrar aí na Bessie e partir pra investigar as cavernas em Doctor Who e Silurians. É isso aí, vamos lá. Uma coisa muito importante, que aí a gente acabou não comentando na abertura, eu falei assim rapidinho, mas aí falamos a estreia do Silurians e tudo mais. Sim. Mas também é um arco de entrada de Companion. Pois é! Porque a gente tem a Liz entrando Já em entrou. Spirit from Space. Isso. O Brigadeiro entrou lá Já atrás. tava antes. E nesse arco a gente tem a estreia aí de uma das Companions que fica mais tempo com o Terceiro Doutor, que fica desse arco até o final dele, que é justamente a Bessie. A Bessie, tão bonitinha! Eu amo tanto a Bessie, ela é tão fofa. Ela tem sentimentos, cara. Com certeza. Isso é uma coisa interessante. E legal, consciência, é legal a gente inclusive. falar sobre isso, porque o arco começa justamente com isso, né? É. É o doutor ali embaixo da Bessie cantarolando, lararirará,
e fazendo as coisas de mecânico É. dele. Aí chega a Liz e fala, o brigadeiro tá chamando a gente, e falou pra ser rápido. Ele Temos falou, uma missão. Aí ele falou, olha, eu não atendo ninguém ainda mais rápido, eu faço coisa no meu tempo. Ela, não, mas vamos lá, de repente você pode usar o seu carro aí pra fazer um test drive pra gente testar, porque ele tá só ajeitando a Bessie. É. Né? E ela falou, uma velharia, um carro velho. Ele fala, não, um carro com muita personalidade, não sei o quê. E aí, na hora que ele tá falando isso, que ela convence ele aí pra investigar a parada, ele dá um beijinho na mão e encosta na Bessie. Que e ela liga. fofo. Sim, Então, é assim, muito legal. Isso é uma coisa... A Bessie não é um robô, não é nada, mas durante a série clássica inteira, é óbvio, né? Em especial na parte do Terceiro Doutor, por vezes a série dá essa cutucada aqui, tipo, será que ela é ou será que ela não é senciente? Ela não é totalmente um carro normal. Talvez ela tenha sentimentos, talvez ela tenha consciência. Vai ter um arco um pouco mais pra frente, eu não lembro exatamente qual, que o doutor ele instala um negócio de controle remoto nela. Sim. E aí ele dá até uma trollada no brigadeiro, ele fala, olha, a Bessie tá andando sozinha, vem aqui, Bessie. Aí ela vem, mas na verdade o controle remoto. Mas, Sim. beleza, aí nisso a gente vê, legal, realmente ela não se mexe sozinha. Mas tem vezes que acontece isso, tipo, o doutor faz um carinho nela, aí ela liga. É tipo, muito bonitinho. É muito engraçado. Fora que o carro é muito charmoso, né? Sim. Tipo, é um carro muito legal. E desde o episódio passado que o doutor tá mostrando que ele quer um carro. Sim. Porque agora que ele não tem É que o mais primeiro a ele TARDIS... roubou, né? Ele tem a TARDIS, na verdade, né? Mas como ela não funciona... É que a TARDIS, ela né? virou... Isso, a gente não vê isso acontecendo, mas eu imagino que o doutor dorme na TARDIS, né? Porque Eu a acredito que TARDIS, sim, ela eu fica acredito que sim. estacionada no laboratório da Unity, que é o isso. laboratório dele. É. E a gente sabe que ele entra na TARDIS pra pegar coisa, equipamento, mas certeza que ele dorme lá dentro. Eu também acho. É a casa dele. Eu acho que ele dorme lá e que ele pega coisas lá, com a diferença só que ela não se mexe mais. A TARDIS normalmente é o carro e a casa dele. Agora é só a casa, então só ele a precisa de um casa. carro. Isso. E esse doutor ele vai ser marcado por vários veículos também. A Bessie é a primeira, não só né? a Bessie, Em Spearhead ele rouba um carro do cara, inclusive, que é o dono das roupas, né? Que ele também Isso. rouba. Que era mó bonitão aquele carro, hein? E a Bessie não é o mesmo carro, não é o mesmo modelo, mas parece, né? Tanto que a gente sabe que a Bessie já é um carro meio antigo. Aham, Dos anos exatamente. 70 ou 80. Tem até uma cena ali externa, né? Que eles estão indo lá pra ver o que o brigadeiro chamou eles. E você vê que ela se destaca dentre os carros ali Normais. da rua. É. Que eles são carros mais normaizinhos, tal, apesar de serem carros dos anos 70. Ou 80? Ou 80, dependendo, né, aí da data da Unity. Ela já é um carro antiguinho Antiquado, pra época. Como eu tava falando, né? Ele vai ser marcado por vários veículos, né? Ele Aham. tem a Bessie, ele vai ter o Rumobil, que é o... Sim! Quando chegar nesse arco a gente vai explicar mais sobre. Tem a vez que ele vai estar de helicóptero. Sim! Vai ter... Cara, o que não falta é veículo. Porque marca muito essa época dele, né? Já que ele não pode Mais usar ação, TARDIS, pá, mais ação, militarismo, babá. Ele tinha que ter um veículo próprio e eu acho que a Bessie foi o veículo perfeito pro Terceiro Doutor. E assim, o John Pertwee em si, ele gostava muito desse tipo de carro e tal. Então, pra ele foi maravilhoso, né? Sim. Então, vamos aí falar da história, né? Justamente, o Brigadeiro chama a Liz e o Doutor pra investigar um acidente que rolou numa usina nuclear ali, perto de umas montanhas, patati, não é patatá. na usina ainda, né? Porque o problema que deu, que na verdade a gente falou que começa Foi com nas ele cavernas. brincando com o carro, mas na verdade Isso. a gente, quando entra no arco, é nas cavernas, Isso. né? E aí tem esses dois caras que eles são atacados por algo que a gente não sabe o que é. Os Um deles mineiros. morre. Dois mineiros. Isso. Um deles morre e o outro fica em coma. Ele fica apagado. Fica muito louco. E isso levanta umas certas suspeitas. Mas fica lá. Em paralelo a isso, o Brigadeiro ele tá meio que numa reunião sobre um lance de um acelerador de próton. Isso! E aí ele chama o Doutor e a Liz lá porque ele tá começando a achar meio esquisito isso. Tem caroço nesse angu. Quando eles estão lá, eles descobrem que dois mineiros, porque eles falam assim, tudo bem, mas não é meio perigoso esse negócio de acelerador de próton? O cara, não, é super seguro. Teve um acidente em que um cara morreu e um tá em coma, mas fora isso tá tudo bem. E aí, que são justamente os caras que a gente viu ser atacado. E isso levanta mais ainda a red flag do Brigadeiro. Ele fala, tem que investigar esse troço. Vamos ver como é que tá o cara que tá em coma, pra ver o que tá acontecendo. Quando eles chegam lá, o cara não só não está mais em coma, como ele tá louco. Ele tá tipo, muito louco. fazendo umas pinturas rupestres e tal, uma loucura. Na parede do quarto ali, quarto. né, do ambulatório que ele tá E tá internado. extremamente agressivo também. Completamente agressivo e assim, não tá falando coisa com coisa. Ele não tá falando. Tá esganando as pessoas, tipo, ele tá muito louco, tá? Eles acham que ele tá com algum problema mental, que a coisa que eles viram nas cavernas deve ter sido muito assustador pra ele, é o que algo o doutor assim. fala, né? Quando eles entram, que ele vê tudo desenhado, e são desenhos maneiros, né? Que inclusive são desenhos de silures, de dinossauros. É legal. Aí o doutor fala assim, ele
tinha algum dote artístico antes? Os caras, não que eu saiba. E o cara avança nele, no doutor. Sim, o doutor ele consegue doutor. desvencilhar ele ali rapidinho, e nessa fração ali de segundo que ele desvencilha, ele consegue meio que ver o que tá passando na cabeça do cara. Porque a gente sabe que o doutor tem uma leves poderes psíquicos. Poderes psíquicos. E aí quando ele acalma o cara, alguém pergunta assim, se é o brigadeiro, ou se é o médico, fala assim, o que houve? Ele falou, então, a mente dele tá extremamente atrasada. É como se ele tivesse regredido milhares de anos. Isso. Por isso ele tá agindo assim, daquele jeito mais feral, e tá fazendo essas pinturas rupestres. Alguma coisa que o que atacou ele na mina, lá nas cavernas, deu algum bug no cérebro dele. É como se ele tivesse virado um Neandertal. É como se ele tivesse apagado tudo que ele conhecia, né? Todo o conhecimento, ou não, coisa fala, de língua. Regrediu milhares de anos. Regrediu. E aí o próprio doutor fala, cara, eu tenho que ir nessas cavernas pra investigar, porque eu quero saber o que tá acontecendo aqui. E o doutor, ele vai sozinho. Da primeira vez que ele vai lá, eles vão entrar nessas cavernas diversas vezes. Sozinho e fantasiadinho de mineiro. Ao longo do arco eles vão diversas vezes, mas a primeira vez o doutor vai sozinho, vestidinho lá, com a roupinha e tal, e ele vê um dinossauro. É verdade, é um alossauro, né? Não é um T-Rex, é um alossauro. Como é que é o nome da pessoa que estuda dinossauro mesmo? Paleontólogos. Os paleontólogos aí que escutam a gente devem saber, devem se contorcer toda vez que alguém fala que é um tiranossauro. Não é. Não é. O alossauro, veja, óbvio que teve que ter pesquisa pra isso, eu não saberia isso. Óbvio! Mas os alossauros, eles são pré-tiranossauros. Isso. Além de serem ligeiramente menores, assim, não como se eles fossem metade do tamanho, mas eles são um pouco menores do que os tiranossauros. E eles são de alguns anos, assim, não sei exatamente quantos, antes do tiranossauro. Exatamente. E aí o doutor vê esse bicho e ele acaba saindo correndo e tal. E aí ele chega lá, né, pro brigadeiro, pro pessoal e fala, seguinte, vi um bichão lá embaixo, mas eu ainda não tenho certeza se esse é o bicho que de fato atacou os mineiros. Eu ainda não tenho conclusões sobre isso. E ele chega a fazer, porque ele fala assim, ele não tem conclusão e, um susto não faria isso com uma pessoa. Isso. E aí ele canta a bola na hora, ele fala, a minha teoria é que tem alguém por trás desse bicho. Controlando ele. Tem alguma coisa controlando esse animal que eu vi, e que não foi esse animal que atacou os caras. Provavelmente foi quem controla esse animal que tá mexendo na cabeça do mineiro lá. Exatamente. A Unity, então, ela fica alocada nesse centro aí de pesquisa que tem justamente esse reator nuclear, e a gente vai conhecendo aos poucos as pessoas que trabalham ali e qual a relação delas com a Unity. E claro que a reação delas eu não quero a Unity aqui. Eu não quero ele se metendo no meu trabalho, eu quero fazer meu trabalho direito. E o lance é que tá apresentando falhas o reator deles. Muito por conta que tá do lado das cavernas ali. A Unity, ela... Hoje, né, a gente tem a Unity, ela protege o mundo de coisas alienígenas, mas a real é que a Unity lá no começo, beleza, ela tinha passado por um caso antes, né, que tinha sido do Cyberman, lembrando que o primeirão ainda não existia a Unity, a primeira vez que eles apareceram, né, era só os militares. Quando a Unity foi formada, ela é pra defender a Terra de qualquer coisa. Então, assim, se tem um cara mexendo num reator nuclear, amigo, isso pode... É o que eles falam uma hora, se esse negócio vaza, contamina tudo, já era. Já era. E a gente sabe como que acontece. A gente tem, por exemplo, esse Chernobyl, esses troços. Com certeza. Tudo bem que não é um reator gigantesco nem Chernobyl, mas era só um negócio. Mas mesmo assim é perigoso. Mesmo assim, e a Unity é como se fosse uma força especial, uma força-tarefa que vai supervisionar e investigar o que está acontecendo. É a elite de inteligência. Isso. Né? Intelligent Task Force. Exatamente. E é por isso que o doutor é o Scientific Advisor deles, né? Porque ele tá ali justamente para ver que tá acontecendo aqui. É muito engraçado porque o doutor, a real é que ele não é da Unity. Ele presta serviço pra Unity, né? Ele é um frila da Unity, ele é um frila. Não chega a ser frila porque ele tá na folha de pagamento. É verdade. Só que o lance é que mas frilas estão em folhas de pagamentos. Não, é verdade, é verdade. Eu não sei se ele tem uma carteira assinada, um contrato. Mas porque isso não tem lá fora. Mas o lance é assim, a Unity era composta de militares. Tem toda a hierarquia lá, tem o brigadeiro, e cientistas cabos, também. E cientistas. O doutor, ele tá à parte. Então, assim, ele fala... ele não usa uniforme, ele não é da Unity. Ele fala, eu estou a serviço da Unity. Exato. E aí tem uma hora que um cara fala assim, você que tá trabalhando com a Unity, ele fala, que bosta, né? Que nesse começo... Ele fazer o quê, né? Nesse começo ele tá muito de saco cheio, ele não queria estar fazendo isso. Não, ele ainda carrega... É de um jeito engraçado, assim, ele não pra ser engraçado. Ele não tá sendo forçado nem nada.
Mas não é como se ele estivesse fazendo obrigado, mas ele fala assim, né? Fazer o quê? Porque ele ainda carrega o ranço de ter que ser exilado na Terra pelos senhores do tempo. Então é tipo assim, bom, eu não tenho alternativa. O único lugar que eu posso estar é aqui, então... Tá bom, né? Vamos nessa, né? Não tem outro jeito? Fazer o quê? Ele tá meio sem opção, sem alternativa. E aí a gente começa ali a conhecer as pessoas que trabalham, né, ali naquele centro. E uma das pessoas que mais se destacam ali é o Dr. Quinn, né? Sim. Que ele meio que supervisiona tudo ali. Ele tá sabendo que tem vários erros, mas ele quer esconder um pouco esses erros. Sim. Da Unity, por exemplo. Então a secretária dele, né, fica de olho muito na Liz e no doutor. Tem uma hora que eles entram na sala do cara pra espionar e ela fala, olha, eles estão entrando na sua sala pra espionar, e ele fica putaço. O lance dele é que assim, ele quer porque quer fazer o experimento, a parada do reator rolar. Passando por cima de quem tem que passar. De todo mundo. É meio assim, os fins justificam os meios. Com certeza, né? E além disso, também tem o tal do Charles, que ele também, tipo, ele é o dono do projeto e ele fica brigando muito ali com a parte política da coisa, né? Tem uma hora que ele quer chamar o subsecretário, que ele acha um absurdo ter que pedir mais força-tarefa, tal. Então, assim, os caras estão protegendo o projeto deles... E o doutor e o brigadeiro estão querendo descobrir o que está acontecendo, porque eles, obviamente, estão escondendo alguma coisa. Sim. Mas eles estão escondendo coisas que eles também não entendem muito bem. Sim. Né? Eles ainda não sabem exatamente com quem eles estão lidando. A gente vai descobrir, porque assim, vamos lá, tem a Unity, a Unity tá de um lado com o doutor, com todo mundo. E tem essa organização. Só que dentro da organização tem um cara que é super shady, que ele tá mancomunado com os bichos que atacaram os mineiros. Só que ele mesmo... E ninguém sabe, óbvio. Ele mesmo não sabe direito com quem que ele tá lidando. Não, porque ele acha que ele tem ele sabe qual controle. É a deles. Porque como a gente vê, né, tem uma revelação de que ele de fato está em contato com o que tem nas cavernas, que a gente também não, o público também não sabe. Porque ele, por exemplo, ele sabe quem são, ele sabe a aparência e tudo mais. A gente não, a gente só vê o que, óbvio, né, a gente tá falando do Siluriano. A gente só vê eles de relance, assim, tipo, é uma mão aparecendo. Garrinha, tem uma hora, isso eu acho muito maneiro, que a gente vê em primeira pessoa. Sim. O que o Siluriano tá vendo. Dos Silurianos, isso. Então, e a gente sabe, né, diferente, quando a gente fala Siluriano, você deve, talvez, se você não viu a série clássica, você deve associar diretamente à Vastra ou aos Silurians que parecem com ela. Esses são completamente diferentes. Totalmente diferentes, é outro design. Isso não é uma inconsistência da série. A própria série tem explica sentido, e quando a gente vai ver em Warriors of the Deep também é diferente. Isso. Os Silurians, eles têm várias subdivisões. E cada uma é de um jeito. Então, assim, tem esses que são assim, tem os que parecem ser meio mais humanoides, que é o da Vastra. Tem os de Warriors from the Deep, que eles são meio amarelados, assim. Isso. Enfim, são várias classes, né? São classes dentro da sociedade. Eu não digo nem da sociedade, mas são subgrupos. É tipo gato. Aí gato tem persa, esfinx, mas é tudo gato. É tudo a mesma... É tudo mesma bicho. Genética, né? Cachorro é mais fraco que sabe as raças, né? Então tem pug, tem... Porque gato é gato, né? Gato é gato. Tem esfinx, tem... qual é aquele outro que fala? Persa e o resto é gato. O resto é só gato mesmo. Então vamos lá. Tem labrador, border collies, dachshund, pug. São raças... Mas é a mesma espécie. Mas é tudo cachorro. Isso. Né? Então beleza. É a mesma coisa. É por isso que eles são diferentes. E esses da série clássica, esses primeiros que a gente vê, eles têm esse terceiro olho. Que eles têm os olhos normais deles, né? Tem aquela boca... Eu amo a boquinha! E tem aquele terceiro olho na testa que ele tem... Ele é diferente, ele é vermelho e tudo mais. Isso. E ele tem poderes. Ele não é só pra enxergar. Quando a gente vê a visão dele, é legal que a gente realmente vê 3 pontos de visão. É mó legal, cara. É muito bacana essa câmera de primeira pessoa deles. E esse olho, ele tem justamente essa propriedade de usar a mente. É o que faz controle mental. É um poder telepático, algo assim. Exatamente. Nesse sentido, né? E aí, como tá rolando esse problema na usina, que tá refletindo nas cavernas, um dos Silurianos acaba fugindo e ele tá lá à solta. É justamente esse que a gente tá vendo em primeira pessoa. E o Quinn, que tá mancomunado com os Silurianos, ele vai lá pra conversar com eles. E ele recebe a seguinte mensagem, tem um dos nossos à solta. Você precisa capturar ele pra mostrar que você tá do nosso lado. E aí o Quinn sai nessa busca incessante
pelo Siluriano perdido. E ele tem um instrumento, né, que é tipo de comunicação deles. Quase um rastreador comunicador. Não é bem um rastreador, é porque assim, os Silurians, eles têm... Por exemplo, quando a gente tá lá dentro da caverna, que a gente ouviu mais pra frente, a gente vê que eles... Sabe esse barulho que eu botei pra tocar no começo do podcast? Antes de começar tudo? Sim. Então, esse barulho, os Silurians fazem são os comandos. Isso. Então assim, pra abrir a porta, é pi, 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 abre a porta. Aí pra controlar o Alossauro, aí faz o barulho também. É outro barulho. Esse cara é um humano. Então o que ele tem? Ele tem uma maquininha que faz esse barulho. Que simula. E quanto mais perto ele tá chegando do Silurian, mais intenso fica. Então é pi, 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 pi. E aí vai. É. E esse Siluriano que tá solto, ele começa a atacar a vila ali Andeluz. próxima, né? Então, por exemplo... Ataca os velhos. Tem o cara lá, né, do celeiro aí, Doris! Doris, ó, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, socorro, né? Aí esse cara, ele morre e a Doris fica super... A Doris fica zoada. Super então, bolada. Tem o lance do ela medo, fica, né? Quando eles vão lá ver o que aconteceu com a Doris tá maluca. Completamente desigilibrada. É como se ela tivesse tomado um susto muito grande e isso tá quebrou em choque, ela. E o doutor fala com ela, aí ela fala assim, né? Foi no celeiro o ataque. E aí a Unity começa a fazer uma força-tarefa enorme pra buscar esse Siluriano. É muito legal ter a Unity ajudando o doutor. Ou será que é o doutor que ajuda a Unity, né? Um ajuda o outro. Se ajudam, né? Porque, por exemplo, o doutor sozinho, às vezes, ele não dá conta de encontrar uma ameaça assim. Mas a Unity, ela vem com todo esse aparato, todo esse pessoal militar que ajuda. Por exemplo, o doutor, ele não conseguiria encontrar o Siluriano sozinho. Mano, os caras têm helicóptero, os caras têm homens, eles têm um monte de gente, e essas coisas vão enriquecendo, eu acho, as histórias do terceiro doutor, porque né? cada lado ali, né, vamos lá, tem o brigadeiro e o doutor, né, eles são os representantes. O brigadeiro, ele tem força, foi o que você falou. Ele tem, assim, o doutor vai vir com um plano... E ele comanda, os caras obedecem, o doutor vai vir com um plano, tipo, eu preciso que a gente levante essa pedra. Só que ele sozinho não consegue. Aí o brigadeiro fala, tudo bem, eu tenho 30 homens pra levantar essa pedra, vambora. Eu acho que isso que torna a Era Pertwee tão legal, Porque assim, o doutor pode vir com a ideia mais mirabolante e maluca do mundo. O brigadeiro dá um jeito de ajudar. O brigadeiro fala, ok, é isso que você precisa? Vamos lá. Primeiro ele tenta racionalizar e dizer que é loucura, e aí depois ele aceita. O que eu acho mais legal do brigadeiro até agora, né? Eu vi coisas depois dele, mas eu não vi tudo dele. É que, geralmente, ele tem um senso de humor enorme. Ele faz a gente é sério, rir, né? mas ele nunca ri. Ele está sempre muito, muito sério. Sabe o que é o brigadeiro? Ele é o Red de Seventh Show. O Red ainda ri um pouquinho, Ele é o Ron Swanson. Ele é tipo sério, mas é engraçado. Ele é o Ron Swanson mesmo. Tipo, ele tá sempre muito sisudo, muito... É, o militar, né? Sabe? Não, ele ri. Tem hora que ele ri. Mas é que... Normalmente ele tá com aquela cara séria fechada de militar, mas ele tá falando um negócio que é muito engraçado. E outra coisa que é muito legal sobre ele é que ele e o doutor, eles entram em conflito às vezes também. E é muito engraçado ver os dois em conflito. É muito gostoso de ver a relação dos dois. É que eles funcionam... Veja, não é comédia, não é um comedy duo. Não é, mas eles funcionam meio como... Sabe aquele filme Os Safados? Tá ligado? Qual é esse? Esse eu ainda não assisti. É o Michael Caine e o Steve Martin. E aí cada um... É porque, enfim, eles são dois farsários, eles dão golpes. Que legal. E aí, só que um quer dar o golpe primeiro que o outro. E aí no final eles acabam ficando amigos. Mas eles ficam se bicando o filme inteiro. É exatamente assim. Tá. Eles se bicam muito. O doutor e o brigadeiro, eles têm o mesmo goal. Tipo, eles tentam sempre fazer a mesma coisa, que é tipo, salvar o mundo. Claro. Só que eles são tão diferentes que eles ficam se bicando. Só que no fundo, eles são iguais. E são amigos. Eles são tipo, amigos. no fundo, eles vão formando um laço cada vez mais profundo, de forma que o doutor chama o brigadeiro de... É o meu amigo. O brigadeiro é um dos melhores amigos do doutor. Um dos melhores amigos do doutor, né? Então, assim, é muito legal essa relação da gente ver os dois se bicando e o brigadeiro super sério, tipo, é muito engraçado, né? E aí, como eu falei, como eles têm esse poderio militar todo, eles vão buscando aí esse Siluriano perdido, né? E esse sinalizador vai mas o cara dá uma... Não é bem pipipi, não é barulho de Zarb. Não é Zarb. Mas é um barulhinho. Mas é que essa hora aí o barulho começa a incomodar pra cacete. Aí, no fim, o cara dá uma dispersada neles e tal, e eles voltam lá pro centro. Mas o doutor já tá começando a desconfiar bastante do Dr. Quinn, assim, porque o Quinn parece... Muito ele é shady, né?
E nessa hora que eles vão pesquisar justamente o laboratório dele, né? O escritório dele, tá ele com a Liz. E a Liz também, ela tem um papel super fundamental nessa história, que a gente já vai falar daqui a pouco. E eles descobrem um globinho, que é como se fosse o mapa do mundo, né? O globo terrestre, né? Pequenininho, assim, uma miniatura. Só que não são os continentes como a gente conhece. Eles não falam a palavra, mas é como se fosse a Pangeia. Como se fosse não sei quantos anos antes. E aí o doutor fala... Muitos milhões de anos antes. E aí o doutor fala... Aí ele começa a pesquisar lá e tal. Fala... é o mundo pré-civilização. É a era siluriana, então, justamente, isso também é uma coisa muito interessante, porque tem muita gente que acha que silurianos é um termo que nem Dalek, que só existe em Doctor Who, é feito pra Doctor Who. Não, siluriano é um período, né? Ele é o período existiu de verdade, gente. Ele compreende de 443 a 416 milhões de anos atrás. Faz um tempinho, né? Tipo, pouquinho só, de leve. É um período lá. É um período da era paleozoica. Isso, quer dizer, né? É muito lá atrás. Mas aí ele fala, tá... O que é isso? Mas ele ainda não tá conseguindo conectar. Ele sabe que é a era siluriana, porque ele tem esse conhecimento da Terra e beleza, né? Ele começa a maldar essa coisa do Queen e ele vai na casa do cara. Ele vai 2 vezes na casa do cara. A primeira vez... Não, ele tenta invadir a casa do cara, né? Isso. Sabe o convidado indesejado? A cena é exatamente essa. É assim, um dos caras querendo entrar... Oi, e aí? Tudo bem? Tem chá? Todo mundo tem Tudo um primo bem? chato. É tipo assim... Todo mundo tem um primo... Sabe aquele primo chato que... Toda família tem. O primo chato que chega e ele é pra ficar 5 minutos, ele fica 4 dias. Isso. Isso quer matar o teu... É isso. E aí o Queen tá assim... Não, então, desculpa, doutor, porque eu tenho coisa pra fazer, tô com hora. Tô com hora, desculpa, eu tenho que comprar... Não, então, você não quer sair? Vaza, Tipo, sai daqui, eu não te quero aqui. Essa cena é muito boa, porque o doutor tá sendo expulso da casa. E aí ele aparece... O Queen, tipo, bota ele pra fora... E ele vai pra fechar a cortina, aí o doutor bota a cabecinha tá assim. Na janela. Oi. muito bom, tipo, ele faz aquela cara, o Pertwee tem umas caras muito boas, ele é muito expressivo, né? Aí ele olha assim e dá um tchauzinho sorrindo, sabe? Tipo, e o cara tá putaço, tipo, esse filho da puta não vai embora, esse filho da puta tá atrás de mim, eu preciso me livrar dele de algum jeito. Ele tá desconfiando de alguma coisa, né? É muito engraçado, gente. E aí, beleza. Acontecem outras coisas e o doutor volta pra casa do Queen. Dessa vez pra perguntar mesmo, dessa coisa que se ele sabe dos silurianos e tal. Só que quando ele chega na casa, Dr. Queen já... GG. Is no more. Good game. Já foi, já era, né? A gente vê uma garrinha. Só a garrinha. Só, a patinha. Assim, de ladinho, assim, né? Que é a Cuca. A Cuca? É a Cuca. Que essa hora, só pra você entender. A gente faz piada interna, a pessoa não entende. A gente tava reassistindo, né, o Silurians. Foi a primeira vez que você viu, né? Eu fui a primeira vez. A gente tava assistindo o Silurians, né? E aí quando apareceu a mão do... Muito engraçado. Quando apareceu a mão do Siluriano, não sei, cara, na minha cabeça eu falei, a Cuca. É a Cuca. Eu fui falar, eu falei com a cara, a Cuca. A Cuca. E aí começou a rachar de rir. Que ridículo. E agora esse Silurian é a Cuca. É a Cuca. Na real, todos nós sabemos que a Cuca é um Silurian, né? Isso é óbvio. Não tem, cara, não tem. Óbvio. Não tem... Nada separa a Cuca de um Silurian. Exato. Ela é um jacaré gigante, humanoide, que tem poderes. Olha aí. Tudo bem, esses aqui são poderes psíquicos. Mas quem garante que a sub-raça ali da Cuca não apresenta... facilidade à magia, tal com a Cuca. Eu também acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essa Cuca é um Silurian. Com certeza. E aí... Essa é a história da Cuca. Essa é a história da Cuca. Doutor, quem é a Cuca? E aí, na hora que o doutor vai virar, ele vê o quê? Justamente um siluriano ali, em pezão, em carne e osso. Em escama e... Não, mas tem carne. E sangue frio. Não, mas tem carne. Tem. E sangue frio ali na frente dele. E se você tá achando que rola um embate, ou que o doutor quer matar, ou que o siluriano quer matar o doutor... Não. O lance é o seguinte, eu cheguei a comentar isso no último podcast do terceiro, mas vale falar de novo. O terceiro, ele é um doutor que ele ganha... Todo doutor ganha fama de alguma coisa, né? Esse é o doutor mais beijoqueiro, esse é o doutor mais irritado. E o terceiro doutor, ele ganha a fama do doutor porradeiro, do Arquido Venusiano, não sei o quê.
não é mentira. Ele realmente tem ali dotes de luta e tudo mais. Sim. Porém, mais do que o cara porradeiro, o terceiro doutor é um dos doutores mais diplomáticos que tem. Exato. Assim, ele vai, às vezes, de fato, ele luta, sim, quando ele precisa. Mas a primeira instância dele é sempre tentar resolver numa boa. Porque a atitude que ele tem quando ele vê o Siluriano, qual é o lance? Todo mundo tava vendo esse bicho, tava gritando, meu Deus, é um monstro horrível. O doutor não tinha visto, não tinha ideia como era ele. Não, nunca tinha visto. Ele olha e fala, você é um Siluriano. Tudo bom? E estende a mão pra ele. Pois é, e ele fala, você tá me entendendo? E o Siluriano, ele mexe a cabeça acenando positivamente. E ele fala, tá acontecendo alguma coisa? Você quer ajuda? O que você precisa? O que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? E aí, na verdade, esse Siluriano, ele acaba indo embora e o doutor fica sem saber. Mas é muito bacana ver que a primeira reação dele é uma reação diplomática. Sim. É uma reação de tipo, não de medo, não de pavor, não de terror, não de ameaça, é sempre tentando chegar na conversa. Sim. E aí, o que vocês querem? Por que vocês estão aqui? Qual é o objetivo? Sério, me conta, eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que essa é uma das maiores características do doutor, é o que mais me faz gostar tanto do personagem do doutor, sabe? Que ele negocia com as coisas que as pessoas naturalmente já acham que é uma ameaça. Tipo, porque pro ser humano é isso. Pro ser humano, um monstro é um monstro e ele tem que ser derrotado. Por isso eu sempre falo, eu sempre gosto de destacar isso, que parar com essa mania de colocar todo e qualquer alienígena, ou no caso do Siluriano nem alienígena são, né? Todo e qualquer ser em Doctor Who como monstro. Como um monstro. O monstro até daria, a gente até releva, porque monstro não quer necessariamente dizer uma coisa ruim. Mas como vilão. Como vilão, não é? Tipo, não são monstros. Quer dizer, ali, por exemplo, esse é um bom caso. Esse arco a gente vê que nos Silurians tem tanto os que querem colaborar com os humanos quanto os que querem tacar fogo na Terra. Assim então, como os humanos também têm dois lados. Exato. Então, olha assim, aí. Parar com essa mania de, esse é um monstro. Não é um monstro. Não é um monstro. É a criatura que aparece. Ele é um monstro. No caso nem é um alienígena, né? Mas é uma criatura diferente. E daí que é diferente? Não é porque é diferente que é ameaçador, né? É importante também falar isso, que o doutor, por vezes, ele se refere aos Silurians nesse ar como aliens. Né? Ele fala. Só que a gente tem que lembrar que a palavra alien ou alienígena não tem necessariamente a ver com vir do espaço. Alien é estranho. É ser bizarro, diferente. Se eu fosse usar pra denominar seres espaciais, eu diria extraterrestre. Exato. Porque os silurianos são terrestres, eles são da Terra. Sim, é porque eu digo assim, que as pessoas associam e a gente mesmo associa. Tipo, sim. Alien é do espaço. Não necessariamente. Tipo, por exemplo, se você brasileiro, você tá morando, sei lá, na Inglaterra, você é um alien na Inglaterra. Porque você é diferente deles. Hoje em dia, óbvio que o termo ele já foi atribuído exclusivamente a espaço e tal. Mas quando o doutor chama eles de alien, não achem que está errado. Tá? E ele não tá dizendo que eles vêm do espaço, tanto que por vezes ele fala eles estão na Terra há muito mais tempo que vocês. E aí os Silurians falam, a gente tá aqui desde antes, por isso que a gente quer matar todos os humanos. Aí o outro Silurian fala, não é bem assim. A gente tava dormindo e eles chegaram, a gente tem que aprender a dividir. Então, sim, eles são da Terra. Exatamente. E é justamente nessa hora aí que ele tem esse contato com o Siluriano e que ele vê o Dr. Quinn morto ali na casa dele, que ele pega justamente o comunicador que faz o apitinho lá, né? Então agora o doutor está com esse comunicador, né? E aí, outras coisas vão acontecendo, por exemplo, a Unity, ela começa a mandar missões nas cavernas e tem um cara da Unity que ele é pego ali pelos Silurianos, que é o Major Baker. Sim. O Major Baker. Olha o foreshadow. Olha esse foreshadow aí, né? E justamente essa hora que o Dr. e a Liz estão ali nas cavernas e eles encontram o Baker. E eles conversam com ele. E ele fala, você tá prisioneiro deles, cara? E aí o Baker fala, eles me pegaram, mas vocês não vão conseguir me tirar daqui. Aí o doutor, o que eles querem? Eles conversam comigo aí. Conversam com você? Eles querem saber quem somos nós, quem são os humanos, nosso poderio militar, quantos de nós tem lá em cima. Sondando, né? Eles estão pegando informação. Eles estão basicamente juntando fatos inteligentes sobre os humanos para tentar usar algo contra nós. Né? E aí o doutor fala, então ótimo, pega a confiança deles, fica aí, a gente nem vai tentar te salvar, vai tirando alguma informação deles também pra depois passar pra gente. E beleza, e ele avisa o brigadeiro de tudo isso que tá acontecendo. O Baker tá lá embaixo, mas você não salvou ele? Não, ele tá lá conversando com os Silurianos. E aí o brigadeiro já
já começa esse questionamento. Mas peraí, quem são esses Silurianos? Eles são hostis? Eles são legais? E o doutor fala, a gente ainda tá descobrindo. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Vamos tentar obter informações a partir do Baker pra gente ver o que a gente consegue tirar daí, né? E aí se vocês estão se perguntando o que tem a ver uma história, né, um caso com o outro, é justamente isso. O que cacete tem a ver o lance do reator lá, da fissão do próton, esses negócios com os Silurianos? Vamos lá. Eles estavam fazendo acordo com o Queen, porque o Queen era o que estava por trás do reator. Isso. Porque eles queriam usar a energia do reator pra reviver, né? Pra despertar todos os outros Silurianos. Pra tirar eles da hibernação. Exato. Porque, né? E a gente vai ser explicado isso ao longo do arco. Vai ter uma hora que o doutor vai chegar num embate ali verbal com um dos Silurianos e ele fala, qual o lance? Por que você quer tanto usar essa máquina nossa que tem grandes chances de dar merda? Isso. E aí o Siluriano falou, seguinte, caguei se dar merda pro humano. Pra mim, se der melhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só preciso dessa energia, dessa máquina, pra poder ligar, pra poder despertar toda a minha raça, porque a gente hibernou. Ah, por que vocês hibernaram por tanto tempo? Porque vocês são de uma raça antiga e tal. Aí ele fala, não, porque a gente tava aqui na Terra, a gente tinha tecnologia avançada, nós éramos super pra frentex aqui de tudo. A gente dominava essa porra. E aí, um dia do nada, a gente tá vendo que tem um outro planeta vindo em direção à Terra. E a gente falou, medo. mas nem ferrando que a gente tá aqui olhando esse negócio. Vamos pra debaixo da Terra, a gente hiberna por um tempo. Isso! E depois sai. Só que a gente acabou hibernando tempo demais. Exato. E acabou que essa Terra, esse outro planeta que tava chocando com o nosso planeta, nunca se chocou. Aí o doutor fala, putz, eu sei que vocês estão aqui há tanto tempo que eu sei o que vocês estão falando. Vocês estão falando da Lua. A Lua não é bem um planeta. Ela chegou aqui, ela é um satélite, ela chegou e ela orbita agora na Terra, ela não vai cair na Terra. A ameaça que vocês achavam que ia existir, nunca de fato existiu. Então, assim, os Silurianos, eles estão... É uma sucessão de decisões erradas, na verdade. Pra caramba. Porque eles só entraram em modo de hibernação porque eles acharam que ia ter uma catástrofe que nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Eles se prepararam pro pior e o pior nunca veio. Na verdade, e no fim eles acabaram perdendo o planeta nessa jogada. Mas quando a gente vai pensar, vá lá. Até faz certo sentido. Porque assim, meu Deus, tá vindo um planeta, hibernação. Pum, se hibernaram, ficaram lá. Se eles não tivessem hibernado nessa hora, eles iam fatidicamente ter que hibernar depois, porque ia vir o meteoro. Exato. A gente sabe que os dinossauros foram extintos por quê? Pum, caiu o meteoro, começou a entrar em erupção um monte de coisa. Já era. Levantou aquela... A superfície se ferrou. Isso, fez aquela tampa na Terra, o Sol não vinha, congelou tudo e aí morreu geral. Em especial... Então eles se protegeram de outra coisa sem saber. Eles acabaram se protegendo em adiantado. Em especial porque, e isso a gente sabe também, isso é ciência... Por que os dinossauros foram extintos? Ah, Fred, é porque o meteoro esmagou todo mundo. Não. As espécies foram extintas porque quando o meteoro caiu e, né, de novo, erupção, blá blá blá, fez a tampona e a gente teve a era glacial. Isso. E répteis não se dão bem com frio. Lógico que não. Tanto que isso é uma das coisas que é falado nesse arco. Que isso ainda vai surgir. O tempo todo fala, nossa, por que aqui é tão quente? Aí eu acho que até a Alice que fala, é porque se eles são reptilianos... Eles precisam do calor. Eles vivem melhor em ambientes mais quentes. E pra nós, o ambiente quente é insuportável. Por exemplo, vocês lembram, agora já puxando a série moderna, vocês lembram quando, em Deep Breath, quando a Clara entra na casa da Vastra e tem tipo uma floresta tropical na casa? E ela fala, nossa, como é úmido e abafado. Aí a Vastra fala, sim, eu preciso disso. É o meu clima, a minha espécie precisa desse clima pra sobreviver, né? Sim. Então é muito legal ver essas diferenças, né, e tudo mais. E aí, beleza, fica esse embate e tal. E tem um dos Silurianos que ele fica muito próximo do doutor. Ele fica meio que quase amigo do doutor. Porque vai ter uma hora que o doutor é pego. Ele é preso. Ele é preso. E aí ele fala, cara, seguinte... Pra começar... Me ajuda a ajudar vocês. Pra começar, eu nem sou daqui, tá? Eu só tô falando em nome deles. De passagem. Ele fala, tipo, eu tô falando em nome deles. O planeta é de vocês, mas também é deles porque vocês dois são do mesmo lugar. Então, assim, vamos tentar coabitar. Sit down and talk. É basicamente isso que ele fala. É isso, pra resumir é isso, entendeu? Vamos tentar fazer um plano que os dois lados ganham, os dois lados coexistem, e vocês ficam numa boa.
E esse cara, esse Siluriano, é uma pena que eles não tenham um nome, né? Ele eu queria, na verdade, que eles tivessem. Então, na real, ele tem. É porque tá lá, é acreditar. Cientista. Scientist Silurian, tipo, mas não tem nome. Mas tipo, eles têm. Não é o José, saca? Enfim, aí ele fica lá negociando. José o Silurian, agora é o José. E o doutor... José o Silurian. O doutor negocia ali com o José e o José fala, cara, eu topo. É que a grafia de Silurian, entendeu? É diferente. Apóstrofe o Zé. Isso. Entendeu? E o Siluriano fala, cara, sim, eu topo, eu acho legal, eu vou falar com meus superiores. É claro que quando ele vai falar com os superiores, eles não estão querendo essa ideia. E é muito interessante Óbvio. Isso, porque assim, eles chegam lá, né, o José chega pro líder e fala, ó, líder, é o seguinte, esse cara que veio aqui, ele nem da Terra e tal, mas ele me explicou que a gente precisa ficar numa boa com os humanos, porque querendo ou não, tudo bem, a gente estava aqui antes, mas a gente estava aqui apagado, esses caras chegaram, e agora é deles também. A gente tem que coexistir pacificamente. E aí o cara fala, não, nem ferrando. A gente vai subir, vai matar todo mundo e a Terra vai ser nossa. E ele fala, você não tem mais a habilidade de liderar a gente. You're no longer fit to lead us. Isso, você não cabe mais liderar a gente, que você tá pensando como um maluco. Exatamente. Como um assassino. E nós não somos assim. Exatamente. E é legal que foi nessa hora, eu até falei pro Fred na hora, eu falei, caraca, né, pra você ver como também na espécie deles tem os caras que querem ser conciliadores e os caras que falam, não. Então, bora matar geral. É interessante isso, porque a gente pensa assim, por exemplo, vou puxar um exemplo qualquer, uma batida de lobo. Não vai ter um momento onde um lobo vai chegar pro outro lobo, rosnar e falar, não vamos matar esse negócio. E o outro vai falar, não, vamos matar sim. E aí eles vão matar. Não existe isso. Não. Os animais, eles agem por instinto. Óbvio. Não, também é burrice falar que animais não têm sentimentos. Se você faz carinho no gato, o gato vai ser carinhoso com você também e tudo mais. Mas os animais irracionais, entre aspas, eles são guiados por instinto. O que assemelha a gente dos silurianos? É a mente. É a consciência. É o fato de serem seres racionais. Claro. E o que vem atribuído diretamente à racionalidade? Livre-arbítrio, escolha, e você escolher ser ou não um escroto. Exatamente. Então, assim, bondade e maldade é diretamente ligado ao seu poder de escolha e à sua sapiência. Exato. E, assim, esse arco, ele traz esse tema à tona de uma forma tão magistral, sabe? É uma escolha, né? É uma escolha, tipo... Não é instinto. Você vê que tem o siluriano lá que tá de boa e tem o siluriano que não, que quer partir pra porrada, por exemplo, tem muito isso, a pessoa vai, faz uma cagada e fala, ai, não, é porque o instinto, amigo. Amigo! Não, você não é um bicho. Você tem escolha, você tem cabeça, é a mesma coisa. Amado! Você escolhe ser uma boa pessoa claro, ou não. Com certeza. Você escolhe ser um bom silurian ou não. E ali o doutor tava dando essa escolha pra eles, né? O que é muito bacana. E ao mesmo tempo que ele tem que negociar com os silurianos, ele também tem que negociar com os humanos. Por quê? O que acontece? Ali, no centro lá nuclear, já tá rolando uma parada tensa. Porque o Charles, que é o donão lá, o grande líder lá do laboratório, ele já mandou chamar o subsecretário de Londres... porque o brigadeiro tá querendo chamar reforços. Aí o Charles tá contra. Aí vamos chamar o subsecretário pra resolver essa questão. Nessa hora é sinistro porque eles estão meio que numa reunião e o brigadeiro, ele bate firme. Ele fala assim, eu vou trazer mais gente. O cara não vai. Ele fala, seguinte, você me respeita que eu sou autoridade. Ele fala, aqui você não canta autoridade sou eu. Aí ele fala, aqui você não canta de galo, você não vai trazer ninguém. Ele falou, não vou? Então beleza, eu faço com quem eu tenho. Cara, essa hora é mó treta, né, cara? É muito tensa, assim, porque eles estão mesmo no embate do tipo, quem manda aqui, temos que fazer o que é melhor pra todos, e o outro tá tipo assim, não, eu não quero que desligue meu reator nuclear, porque é o projeto dele, ele é um cientista, e se desligarem o reator... a carreira dele vai pro ralo. Saco, Então fica esse embate. E enquanto isso o brigadeiro fala, não, eu defendo que a gente tem que desligar essa porra toda e trazer mais gente e mandar pras cavernas, porque tá acontecendo problema aqui sim, né? E o subsecretário, que é o Masters, é o Masters. Não o mestre. Não confundir com o mestre, mas é o Masters. Ele fica no meio desse embate maluco. E tem uma hora que o doutor, ele volta ali à superfície, ele conversa ali com o subsecretário e tal,
E esse cara, o Masters, ele eventualmente vai embora, porque a questão fica meio que resolvida, e ele vai embora pra Londres. Ele pega o trem de volta para Londres. Só que no que isso acontece, o doutor descobre o quê? Que aí a gente vai entrar num segundo subplot desse episódio que é bem interessante. De novo, são 7 episódios, né? Então a gente vai ter vários momentos, né? Tem a hora de descoberta, quem é o bicho? Ah, o bicho são os Silurians. Isso. Vamos tentar dialogar com os Silurians? Vamos. E a gente conhece um pouquinho deles. A tentativa diplomática deu certo? Não deu. Não. Qual é o terceiro ato? O lance do vírus. Isso, porque o que os Silurianos falam então? A gente tem que tomar o planeta de volta pra gente. Como a gente vai fazer isso? Arma biológica. Extermina os humanos. Arma biológica. E aí vírus. Todas aquelas informações que eles tiraram do Major Baker, eles vão começar a usar agora. Tipo, mano, vamos mandar uma arma biológica, vamos matar eles lá em cima. E aí começa essa parte toda de que os humanos começam a ficar infectados. E aí aquilo vão que a Thaís apresentando falou, sintomas. É o que a Thaís falou no começo do podcast, que por uma coincidência meio evil, assim, muito ruim, uma coincidência meio infeliz, né? Casa muito com o cenário que a gente tá vivendo. Da pandemia do coronavírus. Porque é um vírus que foi pra uma pessoa, que passou pra duas, que passou pra mais duas, passou pra mais duas. E aí tem uma hora que perde o controle, porque as pessoas estão pegando o trem e tem vagabundo passando mal no trem. E aí o brigadeiro fala, a gente precisa fechar as fronteiras, porque se alguém pisar em qualquer país aqui do lado, vai dar bosta. Porque se a gente não tá conseguindo controlar isso na Inglaterra, imagina, quem dirá em outros países? Vai ser uma crise mundial. Exato, porque quem começa a se contar na primeira é justamente o pessoal ali da base, quem tá trabalhando ali naquele centro de pesquisa. Então, a pessoa apodrece, ela fica com a cara toda podre. É um cientista ali, é outro cientista aqui. A Liz apresenta um sintoma leve, mas ela não é infectada 100%. E aí, quando o doutor descobre que o Masters estava ali naquela hora e ele pegou um trem para Londres, na hora o doutor, ele fala assim, a gente tem que achar ele e botar ele em quarentena. A palavra quarentena é citada nesse arco. E aí, ele fala assim, porque senão, por onde ele passar, vai se espalhar. E é muito interessante, porque não é exatamente depois dessa cena, mas quando vai rodando esse plot, né? Agora o que acontece é que o doutor e o brigadeiro e o Unity, enfim, eles querem colocar pra valer uma quarentena para as pessoas não saírem pro vírus não espalhar. E o cara ali, o Masters, ele tá batendo o pé que ele fala, não tem vírus nenhum. O meu projeto não é associado a vírus nenhum. Aí a Alice fala, mas amigo, aquele cara, teve um cara que a gente ficou sabendo, pegou aqui a informação que ele acabou de morrer. Sim. Ele estava andando, exato, do nada ele começou a ter um ataque, convulsionar no chão e morreu. Aí o cara fala, não, ele já estava doente antes. Não tem relação nenhuma, ele já tinha quadro de doença prévia. Não tem a ver com esse vírus é mentira. Não existe epidemia e eu não vou me vacinar porra nenhuma. É exatamente o que tá acontecendo no mundo. Com certeza. Tem alguns líderes fazendo a mesma coisa. Só faltou ele terminar a frase com tá ok. Né? Se é que vocês me entendem. Fora isso, tá igualzinho o discurso do cara, né? E aí, esse cara, chega uma hora que ele volta ali pra sala de reuniões e ele tá apresentando um monte de sintomas e ele morre na frente da Liz. Então, assim... que é esse cara. Você vê que é o cara que tá negando e no fim ele acaba se tornando uma vítima. Eu gosto muito dessa parte do episódio. Justiça poética. Essa é a parte e que o doutor... Super justiça poética. Que o doutor, ele e a Liz... É muito legal a participação da Liz essa hora. Eu acho fenomenal. Science! Assim. Science! Eles estão fazendo nada mais do que tentando desenvolver uma cura, uma vacina pra conseguir conter isso aí. Então ele tá ali no laboratório. A Liz colhe sangue do doutor, né? Tá o tempo todo. Na verdade, ele colhe sangue dele e dá uma vacina nele, né? Mas ela tem uma que ela tira o sangue. Ela tira o sangue e tal pra examinar. Ela até pergunta, doeu ele? Já tirou? Nossa, que dor. Ele nem sentiu. É isso mesmo, não é vacina não. Ela tira sangue dele. Diferente de mim, que estaria me cagando todo Siga o exemplo do Dr. Fred Pavão. Não consigo. Não consegue. Não consegue. Eu sou que nem o doutor também. Me furo, eu nem sinto. E aí o doutor fala, me traz uma amostra do sangue de alguém que já foi infectado. Eu vou começar a fazer testes. Peçam também pra mandar todos os remédios possíveis que já foram criados, todos os elementos. Vou tentar sintetizar um novo aqui. E aí a Liz fala, nossa, todos os elementos possíveis estão aqui nessa mesa. E aí o doutor fica, não, eu vou ficar aqui dentro deste laboratório até encontrar a cura. Ele começa a misturar, ele começa a testar.
Tem cenas com o microscópio. Sim, que eles vão vendo. Legal. Ele até fala, nossa, tá pulsando. Então, assim, o doutor, essa hora do arco, ele fica, tipo, quase uns 2 episódios inteiros dentro do laboratório, testando. E a Liz é quem dá a fórmula do segredo do sucesso. Que ela fala, doutor, você já testou o elemento X lá com Y? O elemento X. Eu não sei. Ela fala lá letras e números. E ele fala, olha, eu não pensei nisso. E quando ele testa, dá certo. Isso é muito interessante você estar falando da Liz, porque, né, coitada, ela acaba que é uma companion que ela tem essa fama de que, porra, a Liz é meio esquecida no churrasco. Ela acaba sendo... Né, ela ganhou menos holofote do que os Companions, porque a gente sabe que a Liz tá presente só nessa primeira temporada, né, na 7ª. São 4 arcos. E a 7ª temporada são só 4 arcos. Então, por mais que são vários episódios, em relação a serials, né, arcos é pouco. É pouco. E aí tem também o lance que ela divide tempo de tela com o Brigadeiro, mas o ponto é esse. A Liz, ela é uma companion que ela tem uma coisa muito especial nela, que ela bate muito de frente com todos os homens. Isso! Autoridade. Porque, por exemplo, tem uma hora... E ela é maravilhosa. Tem uma hora, é muito maneiro, eu não lembro exatamente qual é a cena, que o Brigadeiro chega pra ela e fala assim, Liz, você tem que fazer tal coisa. Ela fala, Brigadeiro, com todo respeito, não vou fazer. Aí ele fala, eu sou autoridade, eu sou seu chefe, você trabalha pra Unity, vai fazer. Ela fala, não vou fazer. Não vou fazer, vou ficar aqui, vou continuar ajudando o doutor... Você queira ou não queira. E é o doutor que intervém e fala, Brigadeiro, deixa, tá bom. E aí o Brigadeiro sai meio puto. Sai super puto. Mas a Liz, ela bate o pé, ela fala, não vou sair, eu vou ficar aqui estudando essa merda com o doutor e acabou. E esse embate aconteceu até umas 2, 3 vezes e só estamos no 2º arco. Então, assim, o Brigadeiro tem muito essa coisa de... querer mandar, claro, ele é um líder. Mas a Liz, ela tem os próprios princípios dela. E pra completar, ela não é militar, ela é uma cientista. Então ela tá vendo que o dever dela é estar ali no laboratório com o doutor. Sim. Então ela fala, não, cara, não vou arredar o pé, não adianta. Pela ciência eu preciso estar aqui, porque se eu estiver aqui, eu sirvo melhor do que se eu não estiver aqui. E realmente, ela e o doutor juntos ali, o doutor não teria feito sozinho. Ele só conseguiu encontrar a cura dessa doença por conta da Liz. Então isso é muito bacana. Eu gosto muito da participação dela nesse arco por conta disso. E não só neste momento, ela ajuda em vários momentos, mas esse é muito primordial. Esse é muito especial, específico da Liz, porque o Brigadeiro jamais poderia ajudar o doutor em encontrar uma cura, porque ele não é um cientista. Então eu gosto demais dessa parte. E aí beleza, né? Eles conseguem, o doutor consegue chegar nessa fórmula, eles testam em um dos pacientes que tá ali dentro, e dá certo. Só que na hora que ele vai passar a fórmula lá pra Liz, passar pro ministério, o doutor é pego, né? Sim. E aí a Liz fica, eu não sei qual é a fórmula, tamo ferrado, né? Não sei o que fazer. E é nessa hora que também falam que chegou um caso em Paris já. Sim. Que é aquela hora que o Brigadeiro fala, né? A gente não tá conseguindo conter nem na Grã-Bretanha, vamos fechar as fronteiras. Todo esse paralelo dessa parte da epidemia é muito parecido com o que a gente tá vivendo agora. Pra quem tá assistindo esse podcast no futuro, né? Tipo, você que tá ouvindo no dia do lançamento, cara, você sabe que o que ele tá falando. Se você tá no futuro, que bom. Mas sei lá, você tá ouvindo esse podcast em 2021, 2022, sei lá, você pegou aí, tá maratonando a série clássica daqui a 10 anos que a gente tá gravando. Em 2020 teve esse caso da pandemia. Teve uma pandemia em 2020. E aí parece com esse episódio. Exatamente, né? E também é nessa hora que os Silurianos, eles acabam saindo da toca. E eles vão subir lá na base nuclear e vão começar a matar geral. Sim. E capturar o doutor no meio dessa brincadeira. Isso. Usando lá o terceiro olhinho deles e tudo mais, né? Eles começam Eles dão uma zoada na cabeça do doutor também, porque mostra... Até então a gente não tinha visto nada nocivo feito com o terceiro olho, né? Isso. E daqui a pouco a gente vê que eles meio que fazem uma disrupção mental ali, o doutor cai no chão e tal. Isso. E eles estão vendo que o doutor conseguiu obter a cura da doença, porque na verdade eles dão a bactéria pra ele, né? Bactéria do Silurian. Isso. Pandemia do demônio. E aí eles falam assim, bom, já que a nossa epidemia não deu certo, a gente vai ter que matar eles por outros meios. Na porrada. Na arminha, no olho. No terceiro olho e não, do jeito que der ali, dane-se, a gente vai dar um jeito de acabar com os humanos, 2, botar o reator nuclear pra funcionar de novo pra tirar todo mundo da hibernação. Só que aí qual é o lance?
sai pela culatra, porque como eles jogaram o vírus pra cima, eles vão, né, tem uma hora que eles aprisionam o doutor de novo, e aí eles falam assim, e aí? Faz funcionar, a gente tem que acordar todo mundo. O doutor fala, então, vocês cagaram tudo, porque se jogaram esse vírus, os humanos não estão conseguindo produzir e eles não estão gerando energia. Não estão, assim, não dá, vocês causaram a própria ruína. Aí eles falam, não, você vai fazer pra gente. Você, com a sua inteligência, você vai ligar esse troço, você vai fazer funcionar pra gente. Eles não querem apenas tirar o pessoal da hibernação, mas eles também têm um plano de deixar o planeta mais quente, de forma que os humanos morram e eles consigam viver numa boa. E eles consigam aí voltar a popular a Terra. Aí o doutor fala assim, tá bom. Você ajuda? Vocês querem? Eu faço. É isso que vocês querem? Tá bom. Aí ele vai lá, pessoal, aqui no laboratório, todo mundo aos seus lugares, apenas obedeçam eles, hein, gente? Obedece, hein? Obedece. Aí ele chama a Liz na chincha e fala assim, vai ali, abaixa aqueles 3 negócios. Ela fala, mas doutor, vai dar errado. Ele, vai lá, faz só que eu tô mandando. Pode ir, vai lá, vai tranquila. Só acredita. Só acredita. Só acredita e vai. Mas eu vou te falar, os Silurians, esse tempo que eles ficaram hibernando ali, a maldade, não a maldade de evil, mas assim, maldar as coisas foi pro saco, né? Porque eles não sacaram, né? Não, porque o plano do doutor é fácil. Ele simplesmente sobrecarrega a máquina e explode tudo lá pra parar de funcionar, e é isso. Tipo, eles nem pensaram que, esse cara, a gente tinha aprendido ele pode tentar foder a gente. Eles não pensam nisso, né? Não, eles não desconfiam do doutor em nenhum momento. E ele consegue sim sabotar o plano dos Silurianos, justamente por conta dessa hora que os Silurianos botam ele no comando. Tipo, você que vai ligar a máquina. Ele fala, vocês querem que eu ligue? Eu ligo. Beleza. E ele sabota o plano deles. E aí já era. E aí no final o que acontece, né? O doutor pede para o brigadeiro. Os Silurianos, eles voltam pra debaixo lá tem do underground. O que acontece? Eles vão lá pro underground, vai ter ainda no finzinho desse embate, o líder dos Silurianos tenta matar o doutor. Ele vai pra cima. Isso. E quem salva o doutor é o brigadeiro. O brigadeiro dá uns 3, 4 tiros nas costas do Silurian, ele cai, aí o doutor fala, obrigado. Tipo, ele fica meio assim, tipo, puta, mas tudo bem, eu ia morrer, então tranquilo, obrigado. E eles saem, voltam pra superfície e deixam esse Siluriano lá embaixo. Porque o que acontece? Esse era o cara que tava tentando reviver todo mundo. E o doutor deixa esse defunto lá embaixo junto com os caras hibernando e sobe. E ele pede pro brigadeiro, ele fala, seguinte... essa hora que eu ia falar. Lacra ali onde tá a entrada, fecha, não faz nada porque eles estão hibernando lá. Então só larga eles lá, e tem não dá outra nada. coisa, eles têm muito conhecimento, eles têm muita inteligência, eles têm dados sobre a Terra que nós não temos. Por favor... Deixa eles lá quietinhos, porque quando a gente precisar desse conhecimento, eu posso voltar lá. Tipo, não mata. Ele só pede, fecha a entrada, só deixa fecha, eles lá. Mas não mata. Porque vai continuar como tava. Eles vão estar hibernando, eles não vão causar mal pra ninguém. Isso. É só não mexer. É só não mexer. O cara quer fazer merda, já matou mesmo, tá tranquilo. Beleza, tudo bem? Aí o brigadeiro fala, não, tudo bem, sem problema. Concordo. E aí o episódio meio que acaba, entre aspas... E quando a gente vê a cena de novo, tá o doutor já ali colocando o capô na Bessa e tal, tá já com a Liz já na Bessa. Ele falou, vamos... A Liz está com um belo lenço, devo dizer. Vamos dar um passeio? Vamos. E aí quando eles estão andando na Bessa, ele vê ao longe, porque isso ele tá numa estrada que é perto justamente da entrada das cavernas. Ver. Que foi o lugar que ele pediu pro brigadeiro fechar. Isso. E ele tá ali andando com a Bessa, do nada explode o negócio. E ele fala, que é isso? Ela fala, putz, é a entrada. Aí ele falou, o brigadeiro explodiu tudo. O brigadeiro meio que não fez o que eu pedi. Ele fez o oposto que eu pedi. Você sabia? Aí eles falam, não, se eu soubesse eu tinha que avisar. Eu não ia ser conivente a isso. Aí ele fala, aí eu tô... E é brabo porque o episódio termina meio que mal, assim. O episódio termina com o Dr. Bravo com o brigadeiro. Ele fala, ele traiu minha confiança e não só isso. Passou por cima de mim. Ele acabou de genocidar uma espécie inteira. Porque... E ele fica com aquela cara, tipo... Eu não sei se são sobreviventes, ele acabou de explodir tudo aí, e aí? E agora? O arco acaba nisso, o doutor puto com o brigadeiro, porque o brigadeiro não fez o que ele pediu, sabe? O brigadeiro foi lá e decidiu que vai ser assim. E a gente vê o brigadeiro falando pros caras, pode explodir. Pode explodir. A ordem vem dele mesmo. E é engraçado, porque a Liz ela ainda tenta dar uma justificada. Ela fala, você tem que entender que às vezes é porque ele pensou que poderia dar uma merda maior depois. Aí o doutor fala, não, mas não ia dar nada. Era só ele fechar, não precisava chegar nesse nível. Porque aí o que ele fez, ele não fala isso, mas a real é isso que ele tá falando, né? O que ele fez foi justamente os que os Silurianos estavam falando que ia fazer. Mata todo mundo porque eles são diferentes. Foi isso que o brigadeiro fez. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele fica mal
Porque, tipo, caralho, o Brigadeiro não confiou em mim. O Brigadeiro não confiou quando eu falei que vai ficar tudo bem, que os Silurianos não vão fazer nada, que eles estão de boas, que eles estão em hibernação. Tipo, ele passou por cima do que eu falei. Ele ficou bolado eu não digo com nem isso. de passar por cima, porque assim, a gente sabe que hierarquicamente, entre aspas, o Brigadeiro tá acima dele. Não, mas tipo assim, ele não confiou em mim. Foi mais ou menos isso. Eu acho que não acreditou em mim. Ele traiu a minha confiança. Eu acho que traiu isso. a confiança, exatamente. Tipo, será que ele não confia que... Será que ele acha que eu sou louco a ponto de deixar uma ameaça solta por aí? Então, mas é porque isso é o lance que também serve pra colocar esse tempero nessa rixa que tem entre eles no comecinho. Porque o Brigadeiro, ele é um cara que... Ele é mente aberta pra muita coisa, porque ele viu muita coisa, né? Ele já Yeti, tem experiência. Ele viu o Cyberman, ele viu os Auto, então ele tem minimamente a cabeça aberta pra isso. Mas ele ainda é um militar. E o doutor, ele é contra isso. Super. Então, assim, enquanto um é extremamente pragmático e tal, o doutor é vida louca. O doutor tá fazendo, assim, tentativa e erro, vamos aí. É diferente do Lawful pro Chaotic, né? O Brigadeiro segue as ordens da Unit, certo? Ele é a ordem da Unit. O lance assim, é ótimo comparativo. Não é? É assim, a gente tem lá ele é a lei. os níveis do chat de RPG. O doutor e o brigadeiro, ambos estão no espectro bom. Good. Só que um tá numa ponta e outro tá na outra. Exato. Um é lawful good, o brigadeiro é um paladino. Segue as regras, lógico. As regras pelas regras, é o bom pelo bem, é isso. O doutor é o caótico bom, que é assim, tá nem aí pra regra. Eu quero causar o bem. Ele só resolve quebrando regra. Mas eu vou fazer o bem pelo jeito mais não convencional possível. Do jeito que eu quiser. Exato. Eu vou... Minhas regras aqui. E ali estaria... Tô nem aí o que é certo e que é errado de acordo com a lei. Ali estaria no neutro. Ali seria o neutro bom. A Liz é a conciliadora também, né? Então, entre os dois lados. Por isso que ela é o neutro bom. Ela é o ponto de equilíbrio. Acho até que é muito importante ter a Liz e depois a Joe. Porque o Brigadeiro e o Doutor, eles vão entrar em desacordo muitas vezes. Isso e suaviza precisa com o tempo, de alguém... E precisa de alguém falando pra um lado e pro outro. Ele fez isso porque ele achou porque ele achou que era o certo. Ele fez isso porque ele achou que era o certo. Então, ela concilia de alguma forma os dois lados, entendeu? Sim. Então, é bem legal. Eu gostei, assim, demais desse arco. Ele vai lisinho, né? Tipo, a gente quer saber o que vai acontecer. Você fica muito assim, ai, meu Deus! Se eu tivesse que ver semana a semana, eu ia ficar maluca, cara. Ele funciona pela extensão, né? Como são 7 episódios, você fica aí 2 horas e não sei quanto. Arredondando, 2 horas e 20. É um filminho, né, É um filminho, cara? então assim, você senta, você fica ali uma tarde vendo e é super prazeroso, cara. É gostoso, é bem legal, é bem bacana. E a gente tava até falando, né, em termos de narrativa audiovisual. Sim. Os arcos estão muito dinâmicos. Assim, esquece tudo que você viu na Era Troughton. A Era Pertwee, ela chegou com dois pés no peito. 2 pés coloridos no peito. 2 pés coloridos no peito, porque assim, é outro patamar de narrativa. É mais rápido. Totalmente diferente. Por exemplo, tem uma cena, só pra vocês entenderem, se vocês viram o arco, vocês vão saber. Na cena que aparece o primeiro cara morto, o brigadeiro fala pro doutor assim, um cara morreu. A cena corta, na seguinte eles já estão em cima do cara vendo, o doutor fala, realmente. Isso. Se fosse na Era Troughton, morreu um cara, ia aparecer eles indo até o cara. Ia aparecer eles solicitando pra alguém que eles precisavam de um carro pra ir até... Gente, pelo amor de Deus. E veja, a gente não tá falando isso, tipo, jogando shade pra Era Troughton. Longe disso, é uma era maravilhosa. Amamos a Era Troughton. A Era Hartnell também. Mas em relação a ritmo, é um ritmo muito mais rápido agora. A gente tá nos anos 70. Exato. E é aquilo. Foi um negócio que ela até comentou comigo, a gente tava batendo papo antes, que ela falou assim, é engraçado você ver que, por exemplo, na Era Troughton, já existiam outras séries ao redor do mundo que já eram dinâmicas mais dinâmicas. E aí deve ter dado algum estalo no BBC e falou, seguinte, virou essa era, a gente precisa acompanhar o resto. Então precisa ser mais dinâmico, precisa ter mais ação. É isso. A gente até chegou a mencionar num dos últimos podcasts da Era Troughton, eu acho que foi um antes de War Games até, 1 ou 2, que eles já estavam vendo que a audiência estava caindo. Então isso foi muito... Até esse plano de setar na Terra as histórias não é por acaso. É pro público se identificar mais também, e pra eles... Também. Por ter gastos, é importante. Mas era porque era a narrativa da época. Já tava rolando todo esse papo de espionagem, coisa militar, guerra. Era isso que as pessoas queriam ver. A gente tá na Guerra Fria. Exato. Tem isso. É isso que as pessoas queriam ver na TV. Guerra Fria há um tempão, mas Essa coisa de setar na Terra é muito tipo...
a gente precisa trazer público pra essa série. Senão o Dr. Who vai acabar. E tinha papo de cancelamento antes, sim. Então, eles precisavam estar de acordo com as narrativas das outras séries que estavam acontecendo. Você falou, the game, né? Star Trek, né? Star Trek já era uma série que estava bem mais avançada. Jornada é 60 e pouco também. Entendeu? Então, eles precisavam melhorar ou era cancelamento. Sim. Então, assim, não tenho o que dizer. Já que estamos falando, né, de bastidores e curiosidades, vamos aí para essa nossa sessão no DWBRcast já... curiosidades. Já famosa? A galera já espera essa hora chegar. Com certeza. Então vamos lá. Dr. Who and the Silurians, segundo arco da sétima temporada. Foi ao ar entre 31 de janeiro a 14 de março de 70. Sim. A novelização é conhecida como Dr. Who and the Cave Monsters. Não é Silurians. Who e os monstros da caverna. Os monstros da caverna. O roteiro é de Malcolm Hook, que fez Faceless Ones. Maravilhoso. War Games. E ainda vai fazer mais arcos do terceiro. Sim. E estamos aí na era do editor de roteiros Terrence Dicks também e do monstro. produtor Barry Letts, o primeiro arco de Barry Letts como produtor oficial da série. Que bacana. Exatamente. Barry Letts, vocês vão ouvir muito esse nome agora. Putz! Em especial na era Troughton. Nossa! Barry Letts não, direto. o Barry Letts é o rei da era Pertwee, desculpa. Eu falei Troughton, né? Você falou era Pertwee. Era Pertwee, perdão. Pra começar esse arco nem ia se chamar Silurians, era só The Monsters, ou Doctor Who and the Monsters. Pô, nome genérico pra caramba, né? The Monsters. É isso, tchau. The Monsters. Gente, a coisa mais... É tipo fazer assim, Gente! Doctor Who e o espaço. É isso. É. Doctor Who e o tempo. Esse é o nome da... Pelo amor de Deus, né? Terrível. E outra coisa, né, que a gente falou, porque esse arco chama Doctor Who and the Silurians. Também conhecido como The Silurians, mas é Doctor Who and the Silurians. Porque qual que é o lance, gente? Quando todo roteirista e o editor de roteiros, quando eles estavam trabalhando numa história de Doctor Who, a história era sempre Doctor Who and the alguma coisa. Blá, blá, blá. Uhum. Só que isso era só no roteiro. No final, virava a BBC sabia que virava só o nananã. Por algum motivo que ninguém sabe, todos desconhecem, ninguém explica, esse eles esqueceram. E aí ficou, né? O nome desse arco era só The Silurians. E não Doctor Who and the Silurians. Geralmente, só que ficou. Geralmente esse título Doctor Who and the blá 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 é atribuído mais às novelizações, né? Exatamente. Só que nesse caso, como o título já ficou Doctor Who and the Silurians, a novelização teve que ter outro nome. Sim. Tipo, eles simplesmente esqueceram de tirar o Doctor Who and the. Sim. E aí ficou desse jeito. Vamos lá. O próximo arco vai ser o Ambassadors of Death. Os Embaixadores da Morte. E, na verdade, ele ia ser o segundo e o Silurians ia ser o terceiro. Olha aí. Só que aí eles trocaram a ordem, tal qual a quarta temporada, que a gente falou essa semana, inclusive, verdade, né? A quarta temporada da Moderna eles também trocaram a ordem. Só que nesse caso é porque o Ambassadors deu muito problema no roteiro. E aí começou a atrasar a produção. E aí eles falaram, mano, passa Silurians na frente. Mas Silurians ia ser o terceiro arco e não o segundo. E aí ficou assim. A gente também falou que o Barry Letts é a primeira vez que ele está sendo produtor da série, só que mais ou menos. Porque ele ainda estava comprometido com o trabalho anterior dele, que era uma novela que chamava The Doctors. Olha aí, não confundir com ele, não são os mesmos doutores. E aí, no fim, quem fez as vezes de diretor foi o assistente do editor de roteiros, que é um cara chamado Trevor Ray. Então, Barry Letts não participou das filmagens. Ele não foi ver as filmagens. Olha aí. Tipo, ele tá Cagou pro trabalho. né? Ele tem os créditos, ele viu algumas coisas da produção, mas ele não viu as filmagens. Ele tava ocupado ainda com o emprego anterior dele. Caramba. Então, a gente vai contar ele nesse arco. Mas não foi bem ele, né? Não foi bem ele, Ele só canetou. Exato. Ele só assinou, mas ele não viu. Exato. Aprovou sem ler. É mais ou menos isso. Outra coisa que já é conhecida da BBC aconteceu durante a produção desse episódio, que eles fizeram uma sequência numa estação de trem chamada Marylebone. Le Bon. E aí, na hora de mandar pra BBC pra editar, acho que a gente apagou as fitas. Achou que queimei de novo. BBC é foda. Eles simplesmente perderam a sequência, que é justamente BBC, né? a sequência do Masters voltando pra Londres, porque quando ele tá voltando pra Londres, a gente vê ele no trem, a gente vê ele chegando em Londres e a gente vê inclusive cenas da galera em Londres infectada na estação. Eles refizeram tudo isso. Cara, que bosta. Já tinha filmado, a BBC perdeu e eles tiveram que refilmar tudo. Meu Deus. Cara, BBC, tem que parar com isso.
tem que parar com essa história, né? Cara. E isso deu a chance de vários membros da produção fazerem cameos nas refilmagens ali. Inclusive, o Trevor Ray aí, que foi o produtor da Trevor vez. Ray é muito nome de vilão, né? Trevor Ray. Trevor Ray. Ele foi o cara que pegava os tickets no trem. E o Barry Letts e o Terrence Dicks são passageiros do trem que o Masters pega. Eles fazem cameozinhos uncredited. É tipo, bota os caras aí pra fazer. Porque a gente não vai pagar os caras de novo, não. Exatamente. Fazer. Tipo... E faz sorrindo. E não deleta, BBC. E não deleta. Pelo amor de Deus. Deleta, na verdade, nem era o termo, né? Porque não era um arquivo digital. Não, eles perderam as fitas. Não queima. O que é pior, era muito mais caro. Muito mais, é filme, né? Gente, BBC. Aí depois fala, não, porque o dinheiro do contribuinte é muito sagrado. Tô vendo. Sagradíssimo. Sagradíssimo, tô vendo. Muito bem, esse também é o primeiro arco em que nós temos o uso da tecnologia do chroma key. Ah, é verdade. Pode crer. Isso é muito maneiro. A hora que aparece o Alossauro é chroma key. Isso, exatamente. Só que na BBC eles não usavam esse termo chroma key. Era Color Separation Overlay, ou CSO, né? CSO. Mas é isso, gente. Que é a tecnologia do chroma key? Botar um panão de uma cor e colocar uma imagem sobrepondo. Foi a primeira vez que um arco de Doctor Who fez isso na história. É o equivalente atual à tela verde, que na época não era uma tela verde. Na época provavelmente era azul ou amarelo. Era amarelo. Também. O deles era amarelo. Dá pra fazer das duas cores. E aí na verdade, criaram... é com qualquer cor, né? Você faz qualquer cor berrante o suficiente que não tem mais nada. E que você não pode usar a roupa da mesma cor. Senão, você fica igual a roupa da rainha. Igual a rainha. Que a gente tava falando que a repetilia faz sentido, por isso que aqueles usam. Cara, tá tudo ali, tá tudo ali, menino. Tá tudo interligado. Então eles criaram, né, um background da caverna, usando esse chroma key aí deles. E uma outra cena do Major Baker também, na base dos Silurianos, também foi usado essa tecnologia. Bacana. Ainda de forma tímida, de forma preliminar. É uma ceninha, assim, na hora que aparece o Alossauro na caverna, é assim, a gente vê que tem duas formações rochosas e é como se ele estivesse atrás. E ele tá lá, não sei o quê, e ele não tá ali na cena, óbvio. Isso. Aquele bicho, provavelmente ele é um modelinho pequenininho, ou alguém vestido com roupa de borracha. Vestido, e aí isso foi inserido ali digitalmente, entre aspas. Isso, ou um animatrônico, sabe? Animatrônico não era porque não tinha grana, mas difícil, mas era um bonecão, e aí que foi filmado num vídeo separado, e eles socaram esse vídeo na tela. Exato. E aí, isso é o tipo de coisa que você só consegue fazer com coisas coloridas, né? Então... Sim, não existe em PB, não existe chroma key PB. Exato, então o fato de estar sendo feito de forma colorida tá começando a permitir a produção a desenvolver essas coisas novas. Sim. E isso vai ser um puta avanço pra Doctor Who, né? E não só isso! E não é só isso. A produção também começou a se ligar que eles tinham um esquema que era ensaiar um dia da semana, grava no dia seguinte, geralmente às sextas. Na próxima sexta, gravação. Na próxima sexta, gravação. E era sempre... Por exemplo, sequencial. O episódio 1 vai ser gravado essa semana, o episódio 2 na próxima, o episódio 3 na próxima. A produção, finalmente, depois de 7 anos de Doctor Who, falou: gente, e se a gente gravasse todas as cenas de uma locação no mesmo dia, independente do posicionamento do arco, e aí a gente edita? Meu Deus, OMG! E foi isso que eles fizeram. Esse arco, ele não foi filmado na sequencinha como a grande maioria dos arcos de Doctor Who até então. Caraca, que maluquice, cara. E aí você começa a pensar, gente, mas... Praticidade pra quê, né? Pra gente é uma coisa tão óbvia hoje em dia. Mas hoje em dia, né? E pra eles... 50 e tantos anos depois. Você tá vendo como as coisas avançam muito na televisão nos anos 70? Sim. E como o Doctor Who vai acompanhando essas mudanças. Por isso que a gente fala, né? Acompanhar Doctor Who também é acompanhar a mudança da televisão. Sim. Né, da evolução. Pensa. Isso, da tecnologia. Como você falou, né? Hoje, pra gente é comum, mas esse arco foi filmado em 69. A gente tá em 2020, já são 51 anos, cara. Pra você ver, né, gente? Faz Por isso que é comum hoje em dia e naquela época não era, né, cara? Exatamente. E aí vamos aí pra algumas coisas dentro do plot, né? Essa coisa dos Silurianos voltarem para a hibernação, não sei o que lá, eles falam que eles têm que reviver eles dali a 50 anos. Curiosamente, o que também faz esse nosso review ser muito bem encaixado, né? A gente tem ali os episódios do 11º Doutor, né, que é o Hungry Earth, e o Cold Blood, que é justamente a volta aí dos Silurianos na série moderna e tudo mais. Sim.
que se passa... O episódio não foi transmitido em 2020, óbvio, estamos em 2020 agora. Óbvio. Mas o episódio, os dois se passam em 2020. Que é justamente 50 anos depois de 1970, quando foi televisionado esse episódio. Sim, apesar Porém, de que... né, nunca, eles não dão o ano. A gente nunca tem certeza... O que, quando tá na era Purchase, quando tá envolvendo a Unity, a gente nunca tem certeza Exato. se é década de 70 ou década de 80 por conta da discrepância de datas lá e tudo mais. Uhum. Mas... Apesar de que, no fundo do meu coração, tudo fede anos 70, né? Ai, gente, pra mim é 70, quando a gente vê a sabe? Joe, quando a gente vê a Joe chegando, fede anos 70 também. Então, na minha se passa nos cabeça anos 70. é. Não, Na minha cabeça é. se a gente for fazer as contas, não é, mas... No meu vamos coração lá. também No nosso é. coração é 70. A série se passa nos anos 70, ela foi transmitida nos anos 70, 50 anos depois, é 2020, e tá encaixado. Tá tudo certo, entendeu? Essa também é uma das únicas 11 histórias em toda a história de Doctor Who que na TARDIS não aparece. Pode crer, ela não aparece. Não verdade. tem TARDIS em nenhum momento. É a Bess. Tipo, não tem o próprio, não aparece Heron. Não tava lá, pode crer, é verdade. Exatamente. Nem interno, nem externo, nem lâmpada, nada. Não vai ter. E daqui a 2 anos em Doctor Who vai vir um arquinho chamado The Sea Devils. Tá, tô ligado não. Que a gente vai conhecer, não conhece, né? Nunca nem gosto. Nunca nem vi. Que vai aparecer os primos dos Silurianos. São os Sea Devils. Que são os maravilhosos Sea Devils. Então tá chegando a hora aí. As pessoas que acham que a gente fala brincando, é primo, não, eles, tipo, a gente brinca que Sensorito e Woody é primo, né? Mas nesse caso eles são raças próximas. Sim. Tanto Siluriano quanto o Demônio Marinho, ambos são Homo Reptilia. Isso, exatamente. Tanto que em alguns livros eles chegam a chamar os Demônios Marinhos de Silurianos da água. Isso, exatamente. Então eles são da mesma espécie ali. É tipo foca. Foca-cachorro, é verdade, sabe? Porque o cachorro é o cachorro da terra. A foca é o cachorro da água e o morcego é o cachorro do ar. Tá certo. E aí, pra finalizar essa parte, o ator que faz o Dr. Quinn ali, que morre rapidamente na casa, é o Fulton McKay. E ele foi considerado pra ser o 4º doutor depois que o Pertwee saiu. Olha que maneiro. Ele estava na lista, da shortlist de atores que poderiam ser o 4º doutor, mas acabou não sendo. A gente sabe quem foi. Agora a gente vai abrir uma pequena sessão pra falar daquela que entrou hoje. A Bess? Mas vai ficar nos nossos corações. A Bess. É a Bess. Eu teria uma Bess, cara. Eu teria um carro muito lindo, é muito lindo. Teria. Bom, a gente vê que a placa ali é Ru 1. Só que a placa verdadeira dessa Bess não era Ru 1. Isso era um carro que eles pegaram e plaquearam. Pra série. A placa original era MTR5. Mas eles colocavam a placa do Ru 1 e o carro ele circulava na rua e tal. Sim. Com a autorização da polícia, 1000%. A BBC tinha autorização da polícia para usar a placa Ru 1 na Bess, e eles não podiam usar porque já estava registrado. Então já tinha um carro chamado Ru 1. Ah, que louco. E é por isso que ela não conseguiu ganhar esse mesmo nome. A ideia da Bess veio tanto do Pertwee quanto do Trevor Ray. E a Bess ela foi construída em cima, o chassi de um Ford Popular 1954, mas com o visual de um carro chamado Edwardian Roadster Siva. Gente, eu não entendo nada de carro, tá? Eu tô falando aqui, o Siva Edwardian Roadster. Tá. Que ele já era um carro que já era velho, foi o que a gente falou, ele já é um carro esse antigo. Modelo eduardiano, né, e tudo mais. Eles pegaram com fibra de vidro, fizeram esse modelo do Roadster e botaram em cima do Ford. Só pra vocês entenderem, talvez seja uma curiosidade dentro da curiosidade, mas em Curtindo a Vida do Doidado, a gente sabe que tem a cena que o Ferris e o Cameron destroem a Ferrari do pai do Cameron. Isso. E não era uma Ferrari de verdade. Claro, porque gente. A equipe não tinha como destruir uma Ferrari. Exato. Eles pegaram um chassi de um carro qualquer e fizeram a lataria, entre aspas, de fibra de vidro só pra destruir. A Bess é basicamente isso. É um chassi. O que é chassi, pra quem não sabe? É o esqueleto do carro. Eles pegaram o esqueleto de um carro. Basicão. De um carro qualquer. Isso. E fizeram uma skin de Bess. Skin de Bess. É isso. Em cima aí desse modelo da Siva. E dizem as más línguas que ela não era muito rápida, não. Que o motorzinho era bem fraquinho. Ixi, dava uns problemas. Inclusive, diz que lá pra frente ela teve que passar por umas modificações porque realmente tava dando pau nela. Caramba. Igual a Bess tava dando pau real, assim, né? A última notícia que a gente tem da Bess originalzaça. Ela tá bem? Tá boa? Tá boa, Bess. Em 2017, ela participou de uma exposição
no National Motor Museum em Hampshire. Olha aí. Hampshire, no Reino Unido, né? Era uma exposição que chamava On-Screen Cars, ou seja, carros da TV. Da TV e dos filmes. Nessa Carros exposição famosos. tinha também o Ford Anglia lá do Harry Potter, lá dos Weasley. Tinha o carro do Mr. Bean, o carro do Absolutely Fabulous. Tipo, era uma exposição com vários carros famosos do UK. Todos à sombra da Bessie, que é o carro mais emblemático do Reino Unido. Todos sabemos disso. É que o Ford Anglia é bonitinho, né? Mas Azulzinho, né? Ford Anglia, cara. Mas a Bessie é maravilhosa. A Bessie é maravilhosa, cara. Aliás, você tá falando da placa do Lancer 1. A Bessie, ela aparece outras vezes na série. A gente, óbvio, a Bessie, ela, com o Terceiro Doutor, aparece sempre. Mas ela vai aparecer outras vezes na série. Inclusive, lá pra frente com o Sétimo Doutor, em Battlefield. E ela tá com uma nova placa, que é Who 7. Ah, que bonitinho, por causa do Sétimo Doutor, né? E finalmente, só a título de curiosidade, pra quem viu aquele vídeo maravilhoso da Kate Manning anunciando o Blu-ray da 10ª temporada, ela tá na Bessie. Só que essa já não é mais a Bessie verdadeira. Isso. O Sr. Jones, né? O Sr. Jones, o marido da Jo, não da Kate Manning. Joe Grant, que virou Joe Jones. E essa Bessie já não é mais a Bessie original. Essa Bessie é uma réplica perfeita, exata, na verdade, de um fã de Dr. Who, que é o Dean Rose. Então, assim... Ele fez a Bessie pra ele. Ele fez uma Bessie pra ele. Ele pegou, tipo, beleza, qual que era a base? Era o Ford, não sei das quantas. Qual que era aí em cima? O Edward, ele montou. Não, você acha na internet guias, tutoriais de tipo... como dá pra criar a sua própria Bessie em escala 1x1, em cima de um chassi. Eles passam funcionando o caminho das pedras, a ponto de que se eu não vivesse no Brasil, em que você ter uma bicicleta é caro, eu super tentaria, porque assim, não é um plano tão louco. Num país com uma economia normal que você consegue ter um projeto de, eu vou criar um carrinho aí. Vamos ver. Vou montar. Vou conversar ali com o meu mecânico, vamos fazer esse projeto com ele. Dá pra fazer. Eu faria, cara. Dá pra fazer. E assim, eles têm as especificações de tudo. De qual que é o motor. Tamanho. Tudo. Como era o volante, taraná, os bancos, tudo. Tá lá certinho. Quem quiser montar uma Bessie, procura aí que tem. Dá pra fazer, com certeza. E uma coisa, um grande sonho que eu tenho também eu queria que desse pra fazer uma Bessie. Porque não tem Bessie em escala pra action figure de 5 polegadas. Não tem. Se eu tivesse uma impressora 3D, galera que tem impressora 3D quiser dar um dia um presente pra gente aqui, arrume um modelinho 3D. Uma Bessie em escala pra action figure de 5 polegadas, cara. Pra eu poder botar uma Terceiro Doutor. É só isso que eu peço. Que gracinha. Quem tiver impressora 3D aí e quiser dar esse presente pra gente, tô aceitando de coração, viu? Estamos muito aceitando, porque ela é muito bonitinha. Eu amo a Bessie, é muito fofinha, gente. Sim, cara, a Bessie, os Silurianos, que mais? Lizzie Brigadeiro, todos esses elementos maravilhosos que tem de Silurians merecem uma nota. De Hartnell a Whittaker. Então, por favor, Thaís, sua nota pra Doctor Who e os Silurianos. Eu acho que esse arcão, né? 7 episódios, é um arcão realmente. Tá merecendo o Matt Smith, né? Tá merecendo o Matt Smith. Acho que por conta de tudo que a gente já falou, né? Eu acho que esse episódio, ele lida com duas coisas interessantes. 2 temas interessantes. Um que é o lance da diplomacia e paz entre os povos. Eu gosto muito disso. Paz entre os povos. Essa é uma das minhas partes favoritas do arco, inclusive. Tem uma parte até que o doutor fala, por que você tá ajudando? Porque eu quero paz entre os 2 povos. Sim, é só isso. É só isso, gente. Sit down and talk, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Sit down and talk. Sabe, acho que o Capaldi décadas antes ecoou muito isso, sabe? Isso você pode ter certeza. 1000% isso. E o segundo, que é esse lance da pandemia. E, tipo, como nós devemos fazer numa pandemia? Primeiro, buscar a cura. Os cientistas precisam buscar a cura. E segundo, vamos botar o povo em quarentena. E terceiro, sempre vai ter alguém desacreditando dessa porra toda, mas essa pessoa vai acabar sendo vítima de tudo. E de novo, gente, gosto demais do Brigadeiro, gosto demais da Liz. O doutor é brilhante. Tem a Estrela da Bessie, tem um monte de elemento legal nesse arco. E assim, pra quem tá assustado com 7 episódios, vai que você vai querer mais depois, até no final, sim. Porque é um arcão. Fred Pavão, sua nota pra Dr. Who and the Silurians. Eu vou começar a aglutinar essas notas, porque... Não, é que às vezes a gente tem notas diferentes. Tem várias vezes que a gente tem mas notas diferentes. Mas eu também dou um Matt Smith, também dou um 11 de 13. Eu gosto muito desse arco, no geral, assim, tipo... A Era Pertwee, no geral, você gosta muito. Cara, é muito difícil
eu pincelar... Eu vou ser muito sincero, provavelmente a nota que vai reger mais as coisas aqui com a Era Pertwee vai ser 11, 12, 13. Porque... Não tem arcos ruins eu não nessa consigo, era. de verdade, eu não consigo lembrar de um arco que mereça menos que um 11. Pois é. É muito forte, as histórias são muito boas. E Doctor Who e The Silurians é isso, cara. É tipo... o fato da Bess estrear é um adendo, né? Um plus aí. Mas a cena, foi o que eu falei, a cena dele tentando ir a vias diplomáticas, eu acho que a foto ali, Genial. a imagem do terceiro doutor apertando a mão do Silur, olhando ele nos Porra, olhos, cara. eu acho de uma força incrível. Incrível, é incrível mesmo. De novo, você falou um negócio que eu não tinha atentado, mas total. A cena do Capaldi fazendo ali o Sit Down and Talk no Zygon Inversion Invasion é exatamente isso. Ele tava canalizando essa ceninha de 1 minuto. Entendeu? Eu gosto demais, cara. Eu acho que não tem nem mais justificativa, foi o que eu falei no podcast. Merece 11 de 13. É um baita arco, é um arco importante porque é um arco de introdução de espécie em Doctor Who. Pra caramba! Enfim, tem menção à chave de fenda sônica. É verdade. Que é interessante porque era uma coisa que a gente tinha visto com o segundo, apesar dela não aparecer. Ela não aparece. Então, assim, tem várias primeiras vezes aqui nesse episódio. A gente vê a Liz batendo de frente com o Brigadeiro. Que é fantástico. A gente vê essas nuances de tipo, beleza, eles são amigos, eles são parceiros? São. Mas o Doutor e o Brigadeiro, por vezes, vão discordar em alguns pontos e vão tomar atitudes que o outro não concorda. E vão defender o que acreditam ali. Tipo, olha, eu acredito nisso aqui, hein? Pois é. Ó, pelo amor de Deus, hein? É muito bacana ver que, apesar desses embates, eles continuam amigos, né? É muito bacana. Mas vamos ver como é que essa explosão aí não planejada pelo Doutor vai repercutir agora nos próximos arcos. Exatamente. Né? Tem muita água pra rolar ainda aí. Faltam 2 arcos pra acabar essa temporada. Faltam 2 arcos pro inferno, eu tô tão feliz. Ainda vai faltar 1 e mais o próximo inferno. Mas enfim. Mas, de qualquer forma, você que tá aí escutando a gente nessa quarentena, se protegendo, lavando bem as mãos, cara. Sim. Conta pra gente o que você achou de Dr. Ken e os Silurianos. Esse arco aí, como a gente falou, um arco tão bacana que ganhou 11 de 13 na nossa escala aí. Pra isso, você sabe muito bem, é fácil. É só alcançar a gente nas nossas redes sociais. Você sabe muito bem quais são elas já. Temos lá o Facebook, temos o Instagram e temos aquele pássaro reptiliano, o pássaro siluriano. É possível que ave e réptil, né? Então, porque aves são muito próximas de répteis. Olha lá. Galinhas são muito próximas de dinossauros. Galinhas são próximas de dinossauros. E twitters são muito próximos de aves silurianas. Tá certo. Pra achar a gente em todas as redes sociais, você procura por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil. Começar a seguir caso você não siga, vai que você é um ouvinte novo, vai que você tá se aventurando pela série clássica, pois é, jogou aí no seu agregador pra procurar, caiu na gente, sei lá, tá com a gente achou agora. Nós. Muito prazer, vai lá seguir a gente, vai conversar com a gente gosta da interação com vocês, cara. Com certeza. Estamos presentes também numa outra rede social que é nova pra gente, a gente tá sempre lembrando agora nesse finalzinho do podcast, que é justamente o Twitch, que é lá quando a gente faz nossas lives, inclusive hoje, Podcast Friday, né? Se você está ouvindo esse podcast aí no dia do lançamento, dia 10. Mas no dia 11. Isso! Estamos no mês de abril. 11 de abril de 2020, lá em twitch.tv/Dr. Who Brasil, você vai poder estar com a gente em live a partir das 4 horas da tarde. Isso! Para assistir The Doctor's Wife. Que é um dos melhores episódios de Doctor Who. Para assistir os nossos comentários, né? Exatamente. Para bater aquele papo com a gente ali ao vivo. E ver com todo mundo junto. Exatamente. E ali tem o chat, super legal. Eu tô gostando bastante. Twitch é muito legal, gente. Estar no Twitch. E outra coisa também que é válido lembrarmos aqui é que nós, aqui do Dr. Who Brasil, nós dois, do BRCast, estamos também no Apoia-se. Temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Como funciona? Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta da gente ter 2 edições de podcast por semana, se você gosta de toda a informação que a gente traz, e você pode contribuir com um pouquinho por mês, lembrando, nada vai ser pago, nenhum podcast, nem matéria. Conteúdo VIP. Nada disso existe. Não tem. Tudo continua sendo gratuito, mas se você desejar nos seus corações aí ajudar a gente com um pouquinho que seja, você pode entrar lá em apoia.se/Dr. Who Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e ajudar a gente a bater nossas metas, porque aí a gente pode desbloquear várias coisas. Por exemplo, em algum ponto no passado, a gente tinha só um podcast por semana. Batemos a meta, agora são 2. Isso. Estamos muito próximos de bater a meta
3, que é a meta que vai fazer nascer a terceira edição do DWBRcast por semana, que se chama aí DWBR News. Olha que é a nossa querida Thaís, aqui, nossa âncora, vai contar todas as notícias que rolaram naquela semana. É isso aí. Em relação ao Doctor Who. Então falta pouquinho. Então se você quiser ajudar a gente a bater essa meta e ajudar o Doctor Who Brasil a continuar crescendo e a continuar produzindo conteúdo aí pra todo mundo, é só você entrar lá em apoia.se/Dr. Brasil, escolher e vir se tornar o nosso companion apoiador aí. No mais, você já sabe, só caçar ali o feed da sua preferência, onde você prefere escutar, sendo Google Podcast, iTunes, Spotify, não interessa. Esteja lá seguindo bonitinho, para na hora de sair o podcast, ele chega ali quentinho. Quentinho do forno! Que nem o planeta, de acordo com os Silurianos, deveria ser quente ali para poder sobreviver. Você recebe, você compartilha e você faz a gente crescer aqui, crescemos juntos, e como você gosta de falar, crescer junto é sempre muito mais legal. Muito melhor. Certo? Muito obrigado por estarem aqui revisando mais um arco com a gente. Foi divertidíssimo revisar Silurians, esse arco tão bacana, tão grande aí. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.